Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 8.1, Conteúdo, Conotação e Denotação. Habilidade: diferenciar os termos conotação e denotação ou sentido figurado e não figurado da palavra. Olá, vamos dar continuidade com a nossa aula de língua portuguesa. Então, saindo um pouco aí das nossas classes gramaticais, né, de estudarmos aí essa parte morfológica, nós vamos agora adentrar, tá, a questão do sentido das palavras. Então, nós vamos estudar, nós vamos primeiro rever, né, fazer a nossa revisão aí com as classes de palavras e depois entrarmos aí no estudo da conotação e denotação. Então, nós vimos no primeiro momento da nossa aula de hoje que o pronome é a palavra que se usa em lugar do nome ou a ele se refere. Aqui a ele se refere, né? Ou ainda que acompanha o nome qualificando de alguma forma. Então, a função do pronome é fazer referência, é substituir, né? É dar sentido ao texto, é costurar ali, dando sentido, coerência e coesão ao texto, ao sentido do texto, às ideias do texto. E aí nós estudamos, nós conhecemos, nós identificamos dentro dos textos, né, os pronomes pessoais do caso reto, tá? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, singular e plural. Nós estudamos os pronomes oblíquos átonos, me, ti, si, o, alhe, os átonos, nós, vós, si, os, lhas, lhes, e os tônicos oblíquos tônicos, né, que já tem uma intensidade maior na sua pronúncia. Mi, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco e si, consigo. Tá certo? E nós vimos o emprego deles. Então, vamos só novamente exemplificar aí na frase que diz: a criança era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Olha, essa criança morava nos meus sonhos. Então, aí o ela, o pronome aí, né, o pronome do caso reto ela, né, terceira pessoa do singular, substitui que nome? A palavra criança, né? Então, age aí o ela como substantivo. Em vez de repetir a palavra criança, o substantivo criança, a frase ficou ela, né? Substituiu pelo pronome ela, morava nos meus sonhos, né? Mas com relação à criança, tá certo? Olha só. Então, o que é o sentido denotativo, né? Dentro desse estudo, né? Saindo aí da classe gramatical, não, nós vamos estudar o sentido das palavras, né? O sentido em que o conjunto de palavras ou uma palavra exerce dentro de um contexto, tá? Então, o sentido denotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio. Sentido próprio, literal, original, real, objetivo. O que é tudo isso, né? Quando se fala em sentido denotativo, né, nós podemos observar que quando ele diz que a palavra está no sentido próprio, né? O sentido próprio é o sentido em que ela realmente tem. Se eu digo gato, né? Você já tem a ideia de um animal formado, aquele animal com a característica de um gato, né? Mas se eu digo meu amigo é um gato, né? Eu estou fazendo uma outra referência. Eu estou dando um outro sentido à palavra gato, né? Eu estou dizendo que ele é bonitinho, né? Que ele possui uma atração, né? Algo a mais nele, tá certo? Então, é nesse sentido, se eu digo gato e formo a ideia de gato animal na minha cabeça, esta palavra está empregada no sentido denotativo,
tá certo? Então, por isso, quando eu falo, né, na palavra no sentido próprio, literal, da forma como ela vem descrita no dicionário, original, real e objetivo, ou seja, mecânico já do conhecimento, então essa palavra está no sentido comum, o sentido da forma como eu entendo, tá certo? Então nós vamos ler um texto aqui e observar as palavras em destaque, tá? Então este texto foi retirado de um jornal, tá? Que traz-nos a informação de um transplante. Então, ó, ele começa assim: está previsto para julho o início das atividades nos 2 ambulatórios. Então, que ambulatórios são esses? Credenciados pelo Ministério da Saúde para atender em Manaus pacientes transplantados do coração e do fígado. Já em dezembro, os mesmos ambulatórios estarão aptos a analisar as condições clínicas de pacientes locais para compor a fila de transplantes de coração e fígado no Amazonas. As informações são da diretora da Central de Transplantes do Amazonas, Lene Passos. Ok, gente, então, vocês observaram neste texto a palavra coração. Este coração, vocês têm ideia de que, com relação ao sentido que está trazendo nesta informação, exposta pelo jornal, né? O coração, o órgão humano, né? Aquele que nos dá vida, tá certo? Então, este é o coração relacionado ao órgão humano. Então, este coração aí, tá? Que está empregado neste texto, nesta informação sobre o transplante de coração, tá? Esta palavra está empregada no sentido denotativo. Por quê? Porque não exige interpretação nenhuma. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo aí, né, o sentido da palavra coração inserida no texto. Então, está numa linguagem comum, simples, do dicionário. Você entende que é o coração, é o órgão do corpo humano, tá certo? Então, a palavra está empregada no sentido comum, tá? No sentido objetivo. E agora nós vamos ler um outro exemplo na capa do livro de Manuel Filho. Olha só. Agora considere a palavra coração no título deste livro. Então, o que diz o título do livro? No coração da Amazônia, né? Então, no coração da Amazônia, observem aí, tá? Este coração, ele traz um outro sentido, ele requer uma interpretação, tá? Portanto, este coração aí já não está mais na linguagem comum, na linguagem simples, né? Por quê? Porque ele quis dizer que ele deu sentido à palavra cidade, né? No coração da Amazônia, na cidade da Amazônia, como se a Amazônia é riquíssima, é exuberante, mas tá subjetiva, uma linguagem, uma interpretação para a palavra coração. Então, sai do comum do dicionário. O sentido do termo denotação e conotação, o que eles significam. Então, frisando mais, aí selecionando mais este assunto, a denotação, gente, vocês já aprenderam que é quando as palavras, elas estão, né, elas recebem o seu sentido real das palavras no dicionário, né? Então, quando a palavra está no sentido real do dicionário, né, então ela recebe o nome de denotação. Por quê? Porque não precisa interpretação, né? Não precisa nenhuma interpretação em cima dela, tá certo? Então, a denotação, essas palavras, elas vão ter uma significação restrita também. Restrita porque não vai além daquilo que está ali, né? Se eu digo mar, eu entendo que o mar, né, é um percurso de água, é uma imensidão de água,
tá certo? As palavras também no sentido denotativo, elas possuem sentido comum, ou seja, elas vão estar sempre na linguagem comum, na linguagem do dicionário, onde vocês vão poder entender, né? Então, vocês observaram aí, né, na outra coluna, o sentido também da palavra denotação, né, que diz quando a palavra está no sentido real da palavra, né, no sentido denotativo, e a conotação, a palavra vai requer o quê? Uma interpretação do leitor, vai ganhar um novo sentido. Aquela palavra mar, né, que eu idealizo como um mar, como um rio, ela pode ganhar uma interpretação, esta palavra, né? O seu cabelo é como um mar, né? Ondulado. Então, eu estou colocando aí termos a mais, uma interpretação a mais para aquele leitor. A linguagem está no sentido figurado, mas quando está no sentido real, né, que é a linguagem denotativa, não, você entende que mar é aquela imensidão de água, azul, né, verde, lindo, bonito, cheio de ondas, você entende, não é? E a conotação, sentido figurado da palavra, diferente do que ele é comum. Então, não é comum eu dizer que os seus cabelos são como as ondas do mar. É comum eu falar isso? Não. Né? Se alguém chegar dizendo que os seus olhos são brilhantes como a lua, como as estrelas, né? Você vai ficar meio assim. Você vai também requer uma interpretação. Por que será que ela falou isso? Ele falou isso. Né? Esta pessoa falou isso de mim, dos meus olhos, dos meus cabelos, né? Então, está no sentido conotativo, tá certo? Então, nós temos aí, o menino quebrou a vidraça. Este quebrou, né? Vocês estão observando aí a imagem. Você já tem uma ideia de que o que foi quebrado, a vidraça. Então, quebrou mesmo, né? A palavra aí está no sentido comum, né? No sentido objetivo, no sentido literal do dicionário. Eu tenho a ideia, eu sei o que é quebrar, né? Algo que se destrói, que se desfaz. Então, o menino quebrou a vidraça. A linguagem empregada aí está no sentido denotativo, está no sentido real da palavra, tá certo? Veja, o aluno quebrou o silêncio. Então, quebrou aí ganha um outro sentido, né? Quebrou o silêncio, alguém fez muita zoada, estava silêncio. Então, veja que mudou o sentido. Em vez de quebrar, quebrou de outro jeito, né? Então, quebrou através de quê? Da barulheira. Quebrou o silêncio, né? Movido pelo barulho. Tá certo? Então, veja que aí, este quebrou, tá? Está empregado no sentido conotativo. Linguagem figurada, tá? Linguagem que requer uma interpretação. Alguém pode ler, o aluno quebrou o silêncio e não entender, tá certo? Mas no sentido denotativo, você entende mais rápido, é mais mecanizado, né? Ok, vamos para outro exemplo. As estrelas do céu brilhavam. Olha que lindo, você olha para o céu, você já tem o conhecimento da palavra estrela, você sabe o que é estrela, você já idealiza a estrela no céu. Então, a estrela aí está no sentido comum, na linguagem denotativa, tá certo? Agora, quando se diz que as estrelas do cinema brilhavam, veja que a palavra estrela vai ganhar novo sentido aí, né? Que estrelas são essas? As estrelas do cinema. Quem não assiste filme, quem não sabe o que é cinema, vai saber o quê? Que estrelas do cinema brilhavam? Não vai. Então, requer aí uma interpretação. A linguagem, portanto, está no sentido figurado, tá certo? Então, linguagem conotativa para a palavra estrela. Hoje fez muito frio na minha cidade. Olha só, a moça está se aquecendo aí, né? Então, fez muito frio, né? Nevou, ventou, né? A temperatura baixou demais. Então, frio neste sentido, você entende essa palavra aí?
este sentido em que ela está empregada? Sim. Então, linguagem denotativa. Agora vamos ao outro emprego da palavra frio. Ele era frio nas suas relações. Então, casal aí, né? A moça diz que ele era frio, né? Eu acho que o namorado dela, o esposo, né? Então, frio com relação a quê? Ao relacionamento. Então, ele era um pouco pacato, né? Ele estava um pouco estável, né? Não estava muito envolvente nos relacionamentos. Então, este sentido, a palavra frio, né, ganha aí um sentido figurado, né? Sentido de não estar muito, adentrar muito na relação, né? Está um pouco parado. Ok? Então, a linguagem aqui é no sentido conotativo, tá certo?